Bom dia, meus queridos. Então, vamos para mais uma aula. Vamos continuar falando de movimento. Então, na aula passada, a gente falou de movimento uniforme, agora a gente vai falar de movimento uniformemente variado. Vamos ver a diferença entre eles, tá? E vamos fazer alguns exercícios para vocês conseguirem entender bem, na prática, como que ele funciona. Tá bom? Fiz uma apresentação, vou colocar aqui, tá? A apresentação, mas primeiro vou pedir para apresentar minha tela. Já estou aqui apresentando. Vou fechar isso aqui. Então vamos lá, movimento uniformemente variado. É isso que a gente vai estudar hoje, tá? Pelo nome a gente já sabe que alguma coisa vai variar, né? E essa coisa que vai variar de forma uniforme, tá? Então, né, na verdade, o que vai variar nesse caso aqui é a velocidade, ela vai variar de forma uniforme, né? Isso que difere do movimento uniforme, porque a velocidade naquele movimento era constante. Mas a gente vai ver isso aí de novo, vamos até fazer uma recapitulação do que a gente viu na aula passada. Mas como que a velocidade varia? Essa é a pergunta. Como que ela pode variar? Para a velocidade variar, ela precisa, né, acontecer alguma coisa, né? Esse alguma coisa a gente chama de aceleração, tá? O que faz a velocidade variar é a aceleração. Então a gente tem que aprender primeiro a calcular o que é aceleração, tá? Para conseguir entender bem esse movimento. Então, a aceleração, qual é a taxa de variação da velocidade? Ela calcula essa taxa de variação em função do tempo da velocidade, tá? Então, por isso que para calcular a aceleração, a gente vai pegar o quê? A variação de velocidade, né? Dividido pela variação do tempo que levou para ter aquela variação, né? Então, vamos dizer que o carro, eles sempre fazem o teste de arrancada, né? O teste de aceleração dos carros. Eles pegam, calculam, né, qual é a aceleração do carro de 0 a 100 km por hora. Então, né, eles vão ter uma variação da velocidade e cronômetro, eles marcam o tempo, tá? O tempo, né, dependendo do carro, se for, né, carros populares estão em torno de 12, 13 segundos, né? Carros velozes em torno de 3, 4 segundos, né? Carros super esportivos, né? Ferrari, Porsche, esses carros aí, né? Carros aí velozes para o mercado nacional, aí estão em torno de 6, 7 segundos para ter essa variação de 0 a 100 km por hora, tá? Então, né, isso é a aceleração, é o quanto esse carro consegue, né, variar a sua velocidade. Quanto mais rápido ele varia a velocidade, maior é a sua aceleração. Então, para calcular a aceleração, né, nesse caso a gente calcula a aceleração média, porque é uma média nesse pedaço, nesse trecho que ele está calculando, é muito simples, é pegar a variação da velocidade e dividir pela variação do tempo, né, pelo intervalo de tempo que demorou para ter essa variação de velocidade, tá? E a unidade é metros por segundo ao quadrado, tá? Por que metros por segundo ao quadrado? Muitas vezes vocês veem essa unidade aí e não entendem o que isso significa, tá? Porque a velocidade é em metros por segundo e tu estás dividindo novamente pelo tempo, então tem mais um segundo ali, por isso que fica o segundo ao quadrado aqui embaixo, tá? Então por isso que é metros por segundo ao quadrado a unidade, tá? Isso no sistema internacional. É a mais usada, a aceleração quase todos que vocês vão ver é nessa unidade, tá? Porque a gente não usa quilômetros por hora ao quadrado, né? Para aceleração, é sempre metros por segundo ao quadrado, então essa é a unidade mais usada aí para calcular a aceleração. Aqui tem um exercício para fazer para entender bem o que é essa aceleração e recapitular uma coisinha que a gente viu na aula passada, tá? Então preste bem atenção nesse exercício. Vou ler aqui com vocês. Exemplo 1. Para estudar o movimento de um carro, um engenheiro mecânico construiu um gráfico de velocidade em função do tempo conforme o gráfico, né? O gráfico está aqui, né? Velocidade em função do tempo. Ele pede para que determine a aceleração entre os instantes 0 e 20 segundos. Então, ele quer só nesse primeiro instante, 0 até 20, tá? Então, para calcular essa aceleração, eu preciso calcular a variação de velocidade e o intervalo de tempo. O intervalo de tempo ele já me deu, de 0 a 20. Então, esse é o meu intervalo de tempo. E qual foi a minha variação de velocidade? Ele saiu de 0 e foi até 25 metros por segundo. Mas vamos calcular aqui, ó. Teve um exemplar que a aceleração pode ser determinada pela formulazinha que eu apresentei para vocês.
tá? E aqui ele mostra, né, quem é o V1? O V1 é zero, porque a velocidade inicial está aqui, ó, no zero, no tempo zero. E o V2 é 25, porque corresponde à velocidade no tempo 20 segundos, tá? Então, por isso que isso aqui é o intervalo de tempo, 20 segundos, e aqui, ó, de 25 a 0 é o intervalo de velocidade, que é 25 metros por segundo, tá? Aqui ele mostra, agora a gente calcula, a aceleração é 25 menos 0, que é 25, né, o ΔV, e o ΔT é 20 segundos. Então, 25 dividido por 20 vai estar 1,25 metros por segundo ao quadrado. Bem simples, tá? Essa é a parte da aceleração. E vocês se lembram na aula passada que eu falei para vocês que quando a gente tem um gráfico velocidade por tempo, se a gente calcular a área debaixo da curva, a gente consegue calcular o deslocamento. Então, é esse deslocamento que ele quer. Mas esse movimento é bem complicado. É muito complicado. Mas o que acontece? Se eu calcular a área debaixo da curva, eu vou ter o deslocamento. Tá? Para qualquer gráfico, velocidade por tempo, se eu calcular a área debaixo da curva, eu tenho o meu deslocamento. Tá? Então, aqui, ó, em todo grau velocidade por tempo, a área abaixo da curva representa o deslocamento. A área debaixo da curva é essa área aqui, ó, pintadinha aqui, ó, tá? É só calcular essa área, tá? Ah, professor, mas essa área é meio complicada. Não muito, bem simples, que a gente vai dividir em várias áreas pequenas e a gente vai calcular cada área e depois somar. Então, aqui, ó, primeiro ele vai calcular o triângulo A1, tá? O triângulo A1 corresponde a esse triângulo aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, tá? Então, de 20 a 25, tá? Então, ele multiplica aqui, ó, lado vezes lado, 20 vezes 25, e divide por 2. Por que divide por 2? Porque é um triângulo, pessoal. Então, isso aqui, ó, quando tu faz lado vezes lado, você calcula o retângulo. Só que você não quer o retângulo inteiro, você só quer a metade, só quer o triângulo. Por isso que divide por 2, tá? Então, esse A1 tem 250 metros. Aqui, ó, meu A2 é esse aqui, ó. Por isso que ele está calculando aqui, ó. Na verdade, ele pegou calculando direto aqui, ó, para não precisar ficar calculando essa parte e essa parte, a gente já pode pegar esse triângulo aqui, ó, todo, ó. Esse triângulo não, esse retângulo todo aqui, ó. Então, a base aqui, ó, é 30, por isso que está o 30 aqui, e a altura é 25. Então, a gente está calculando todo esse A2 aqui, ó, tudo isso aqui, ó, que deu 750 metros. E o A3 é esse último pedacinho aqui, ó, tá? Então, só presta atenção, tá? Por quê? Porque a altura dele é 10 agora, porque eu quero ele daqui, tá onde está o mouse, até aqui, ó, tá? De 25 a 35, por isso que a altura é 10. E a base dele também é 10, né? De 40 até 50, tá? E é um triângulo, tem que dividir por 2. Agora, é só somar todos, né? Então, o deslocamento de 0 até 50 segundos é dado pela área total, que é a soma das três áreas. Então, ficou aqui, ó, 250 do triângulo A1, 750 do retângulo 2, mais 50 do triângulo 3. Então, ele percorreu 1.050 metros. Então, olha como que é fácil calcular, né, o deslocamento desse móvel usando essa técnica. Né? Se eu tivesse que usar o movimento, eu teria que separar, porque isso aqui eu tenho os dois movimentos, tem um movimento uniformemente variado e um movimento uniforme. Tá? Depois vocês vão entender por que tem esses dois movimentos aqui. Tá? Mas é isso aí que tem esses dois movimentos, então a gente consegue calcular de uma maneira bem simples, apenas calculando a área debaixo da curva. Beleza? Então, essa a gente viu a aceleração, recapitulando um pouquinho disso. Mais uma recapitulação é sobre o movimento retilíneo uniforme, o movimento uniforme que a gente viu na aula passada, tá? Que fala o quê? Que a velocidade é constante. Então, eu não tenho mudança de velocidade. Então, a minha aceleração é nula, o valor da aceleração é zero, né? A minha aceleração, ela não varia, ela não tem valor. Então, ela não faz a minha velocidade variar, então a minha velocidade permanece constante, tá? Para o movimento uniforme, para o MU ou MRU, movimento retilíneo uniforme, tá? Então, que a gente viu na aula passada. E a equação, o gráfico era esse aqui, né? Posição versus tempo. E o gráfico da velocidade é essa linha, né, constante aqui, ó, que não muda o valor, sempre o mesmo valor, tá? E a aceleração
era zero, né? Então, o grau de aceleração fica em cima do zero aqui, porque não tem aceleração. Tá? E a equação era essa aqui, que é o nosso sorvete, né? S igual a S0 mais VT, onde S é a posição para o tempo t, S0 é a posição inicial, o V é a velocidade e o T é o tempo, tá? Então, isso aí é o que a gente viu na aula passada. Agora não, agora a gente vai estudar o movimento uniformemente variado. Como eu falei, alguma coisa tem que variar, e isso que vai variar é uniforme. Tá? Então, quem vai variar é a velocidade. De qual forma vai variar? Uniformemente. Quem vai fazer ela variar é a aceleração. E essa aceleração tem que ser constante. Ou seja, a aceleração não pode variar. Ela tem que ter um valor fixo por todo o meu movimento. Tá? Agora, os gráficos. Né? Os gráficos agora, né, desse movimento uniformemente variado, né, a posição vai ter esse gráfico aqui, ó. Se vocês se lembrar, isso vocês já estudaram lá em matemática. Isso aí é a metade de uma parábola, tá? E por que vai estar uma parábola? Porque isso aí essa função vai ser uma função de segundo grau, que daqui a pouco já mostro para vocês, tá? Então, a posição em função do tempo, movimento uniformemente variado, vai estar um gráfico tipo de parábola, tá? Vai ser sempre um gráfico desse tipo. A velocidade, antes, era constante, não variava. Agora a minha velocidade varia, tá? Então ela varia, então ela tem que aumentar, ela tem que mudar o valor dela, né? De uma forma constante, por isso que é uma reta aqui inclinada, tá? Então ela varia sempre de forma constante. E a aceleração, né? Ela é constante, então ela tem um valor diferente de zero, que é no outro caso, mas ela tem um valor sempre constante, por isso que fica aqui nessa linha reta. Se ela for positiva, eu tenho essa reta para o lado, né, inclinada, né, fazendo que os valores da velocidade, conforme o tempo vai variando, vão subindo. Agora, se ela for menor do que zero, a velocidade, né, conforme vai passando o tempo, a velocidade vai diminuindo, né? Isso é tipo freando meu carro, né? Eu estou fazendo minha velocidade diminuir. Ok? E as equações, tá? As equações, né, são essas aqui. Agora eu tenho mais equações, porque é um pouquinho mais complicado, né? Agora eu tenho a minha velocidade varia, então tem que saber calcular essa velocidade, tem que saber calcular como essa velocidade varia. Então eu tenho uma equação horária da velocidade, tá? Do movimento uniformemente variado. Então, eu tenho essa equação aqui, ó, que a velocidade para o tempo t é igual à velocidade inicial, ou seja, velocidade para o tempo zero, mais a aceleração vezes o tempo, tá? Para calcular a velocidade. Também tem a equação horária da posição, como eu tinha em outro caso. Se vocês, né, e arrancar esse último termo aqui, ó, 1 meio t até ao quadrado, esse último termo, é igual a do movimento uniforme. Só que o que acontece? Agora eu tenho aceleração, por isso que eu tenho que ter esse termo a mais aqui, tá? Aquela equação a gente chamava de sorvete. Essa aqui é o sorvetão, porque ela é maior, tá? Um pouquinho mais complexa, mas bem tranquilo. Então, aqui eu tenho a equação horária da posição do movimento uniformemente variado, né? Então, aqui também é a posição para o tempo t e o azinho aqui da aceleração. Os outros termos a gente já conhece, não vou repetir para não deixar a aula muito grande, tá? O que é importante, né? Porque agora está de mostrar para vocês por que esse gráfico é uma parábola, porque eu tenho aqui, ó, o t ao quadrado. Então, essa função aqui é uma função de segundo grau, e é a função de segundo grau que dava a parábola. Então, por isso que é tão importante entender bem a matemática, porque a gente usa muito aqui na física, tá? Toda essa parte matemática é muito bem encaixada aqui na física. Tá? Então, né? Professor, mas era x ao quadrado. Sim, eu trabalhava com y, né? Troca o s por y, tá? E o t por x, que vocês vão ter uma equação de segundo grau do jeito que vocês aprenderam lá na matemática, tá? Tranquilo? Por isso que é uma parábola. E a equação de Torricelli, tá? A equação de Torricelli a gente para achar essa equação, a gente substitui o tempo, aqui a gente isola o tempo, substitui aqui nessa forma, faz né, uns paranauê matemático e a gente chega aqui na equação Torricelli. É bem simples, né? Quem quiser pode
tentar fazer, tá? E quem não conseguir, pode mandar lá que eu ajudo vocês a fazer essa demonstração da equação Torricelli. É bem legal. Tá? E o que ela é tão importante? Ela não tem um tempo, por isso que ela não é uma equação horária, ela não tem o tempo. Então, quando eu precisar calcular alguma coisa que eu não tenho tempo, né, eu posso usar ela, porque eu não preciso do tempo para calcular ela, ok? Então, por isso que é tão importante essa equação da Torricelli aí para o movimento. Tá? Só deixa eu voltar aqui, tá? Mais um que eu quero mostrar aqui, ó. Então, esse aqui é o gráfico da velocidade, né, para o movimento uniformemente variado, né, da velocidade. Deixa eu voltar aqui, mais um. Sair aqui que é mais fácil. E esse aqui é do movimento da velocidade de função do tempo, tá? Agora, se vocês se lembram lá, eu falei que esse gráfico aqui é a junção dos dois movimentos. Então, esse primeiro pedaço aqui, ó, eu tenho um movimento uniformemente variado. Aqui, quando a velocidade está constante, tem um movimento uniforme. E aqui eu volto a ter um movimento uniformemente variado, tá? Por isso que eu falei que esse gráfico aqui era a junção dos dois movimentos. Então, eu teria que calcular o deslocamento com cada tipo de movimento. Calculando a área, eu calculo, né, apenas a área de baixo gráfico, eu consigo meu deslocamento, ok? Então, voltando aqui. Movimento vertical. Por que o movimento vertical, né? O movimento vertical, ele ajuda muito a gente entender um movimento. Então, qual é o movimento vertical? É quando eu jogo alguma coisa para cima, né? Ali ele está jogando uma bola para cima. A bola sobe, depois ela cai, né? Ou quando eu também deixo cair um objeto, o objeto apenas cai, tá? O que vai acontecer, né? Que tipo de movimento temos ali nessa vertical? É um MRU ou um MRV? A velocidade é constante ou a velocidade é variada? Né? Pense um pouquinho, né? Então, o que acontece? A minha velocidade é sempre a mesma? Se ela fosse sempre a mesma, o objeto nunca voltaria para a Terra. Eu jogaria, ele continuaria, né, com uma velocidade para sempre. Mas não, a velocidade vai variando. Ela começa com valor, conforme ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, ela vai diminuindo, 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 até parar, depois ela começa a cair e acelerar. Tá? Começa a aumentar a velocidade de novo. Então, por isso que quando eu largo de uma certa altura, né, uma altura pequena, e a velocidade que o objeto bate no chão é pequena. Agora, se eu largo com uma altura muito alta, a velocidade que vai bater no chão é muito alta, tá? Por causa que, né, esse tipo de movimento é o nosso movimento uniformemente variado, é o nosso MRUV. E quem é a nossa aceleração? Nesse caso, é a aceleração da gravidade, é a gravidade que faz os corpos acelerarem, ok? E quanto ela vale? 9,81 metros por segundo ao quadrado. É o famoso G. Às vezes a gente escuta lá, o piloto foi submetido a 3G, tá? Então, é uma aceleração, 3 vezes a aceleração da gravidade, tá? Então, a gente vai estudar esse movimento para a gente entender um pouco as equações e entender como que funciona o movimento uniformemente variado. Então, tenho aqui, ó, né? Agora tenho a equação horária da velocidade escrita, né? Com a aceleração aqui, com a gravidade no lugar da aceleração, tá? E aqui eu tenho, né? Só troquei aqui as letras para vocês entenderem, né? Que o y é aqui a vertical, então é a altura na vertical, né? O YZ é da onde foi lançada essa bola e o y é a altura que essa bola, né, está para um certo tempo t. E no lugar do g eu botei a gravidade. No lugar da aceleração eu botei o g que é a gravidade, ok? E a Torricelli também, né? Ó, o deslocamento só botei o y, porque está na vertical esse deslocamento, e no lugar da aceleração coloquei o g. Perfeito? Tá? Só para vocês entenderem como que a gente pode construir, né? Esse movimento na vertical. Agora sim, agora a gente tem um exemplo para calcular aqui o movimento na vertical. Então vamos lá. Deixa eu tomar uma água. Um aluno com o intuito de analisar o movimento vertical atirou uma caneta para cima com uma velocidade inicial de 57,6
quilômetros por hora. Determine quanto tempo a caneta leva para atingir a altura máxima, tá? Então, se eu quero calcular o tempo da altura máxima, né, eu não vou usar o Torricelli, porque eu preciso de um tempo. E quais as informações que eu tenho? Eu tenho a velocidade inicial, tá? Eu vou transformar aqui para metros por segundo, porque a minha gravidade está em metros por segundo ao quadrado, então eu tenho que deixar nas unidades, né? Não posso usar quilômetros por hora e outro em metros por segundo ao quadrado, tem que deixar tudo na mesma unidade. Então aqui eu também transformo para metros por segundo, tá? E aqui eu tenho as três equações. Quais delas eu vou usar, tá? Eu tenho posição? Não tem, então tem duas incógnitas aqui que eu não vou ter, ok? Aqui eu quero tempo, então se eu não tenho tempo, como que eu vou calcular o tempo se na equação torrencial não tem tempo? Então essas duas eu vou descartar. Vou usar essa aqui. Ah, professor, mas está faltando a velocidade, né? Nesse tempo que tu quer calcular. O professor não sabe. Não, eu sei, porque eu vou analisar o meu movimento, tá? Quando eu jogo o corpo para cima, vamos dizer que eu joguei a bolinha de ping-pong para cima, e ela subiu, 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 na altura máxima, o que vai acontecer? Ela vai começar a voltar. Como que ela vai conseguir voltar? Ela precisa parar para conseguir voltar. O movimento sobe numa direção, a velocidade está numa direção, depois ela começa a ter uma velocidade na outra direção. Para ter essa troca de movimento, eu preciso parar o meu corpo. Então, naquele ponto, na altura máxima, acontece uma coisa bem legal. A velocidade, né, na direção Y, né, na direção que está subindo, é zero. Então, a velocidade na altura máxima, a velocidade em y na altura máxima é zero. Tá? Então, como isso aqui está na direção y, essa minha velocidade aqui é zero. Ok? Então, a minha velocidade na altura máxima é zero. Agora, eu posso, né, montar, ó, velocidade na altura máxima, né, que vai ser o tempo que eu quero calcular, porque eu quero tempo na altura máxima, é zero. Tem a velocidade inicial, que eu transformei para metros por segundo, 16. Tem a aceleração da gravidade, que é 9,81. Vou calcular o tempo, né? Então, passo aqui para o outro lado, ficou positivo. Passo dividindo. 16 dividido por 9,81. Tem um tempo de 1,6 segundos. Então, esse é o meu tempo. É o tempo que demorou para essa caneta sair da mão desse aluno e atingir a altura máxima. Perfeito? Bem tranquilo, né? A física é a interpretação, então eu precisei interpretar o movimento para conseguir resolver ele. Agora eu tenho outra pergunta. Qual é a altura máxima atingida? Né? Calculei o tempo, agora eu quero calcular quanto vale essa altura máxima atingida, tá? Então tem os dados aqui, agora eu também tenho o tempo, né? Então ficou fácil. Por quê? Posso pegar qualquer uma dessas duas aqui, ó, essa ou essa, consigo calcular a altura máxima, tá? Essa aqui eu vou calcular o deslocamento, né? Então, se saiu do zero e subiu 30 metros, qual é a altura máxima? Vai ser 30 metros. Então, consigo calcular qualquer uma dessas duas. Vou fazer com as duas, tá? Primeiro vou fazer com essa, com a equação horária do movimento, e depois com a de Torricelli. Então, vamos lá. Então, botei ela ali, vou preencher os dados, tá? Aí ela saiu da mão do aluno, então a posição ali da mão do aluno é a posição zero, né? Eu considero o chão como zero. A velocidade inicial que ela saiu foi 16. O tempo, né? Para atingir a altura máxima, a gente já calculou no exemplo anterior, foi 1,6, tá? Menos, né? Por que menos agora, tá, pessoal? Então agora é muito importante esse sinal. O que acontece? Eu estou jogando essa caneta para cima, então para cima eu considero positivo. Então, tudo que apontar para baixo, eu vou considerar negativo, né? Que é os vetores que a gente já discutiu na outra aula. Então, o que acontece? A minha aceleração da gravidade sempre aponta para baixo. Então, por isso que nesse caso aqui, ó, eu tenho a minha aceleração da gravidade como negativa, né? Que foi o mesmo caso anterior, tá? Eu acabei não falando isso antes, mas, né, aparece que é o menos lá, por causa que ela aponta na direção oposta à velocidade, tá? Então, tudo que aponta para cima eu considerei positivo e tudo que apontou para baixo eu considerei negativo, por isso que ela, né, aparece esse sinal de menos aqui, tá? Então, aqui eu levo 1,6 ao quadrado,
faço a conta, tá? Deu 2,56, aqui deu 25,6. Resolvendo isso aqui, a gente chegou à altura máxima de 13 metros, tá? Então, essa caneta sendo lançada com essa velocidade de 16 metros por segundo, ela vai subir 13 metros de altura, ok? É bastante. É um prédio aí de uns 4 andares. Então, tem que ter bastante força para jogar a caneta para o alto. Tá bom? Então, essa é a nossa a altura máxima dessa caneta calculada usando a equação horária da posição. Mas eu falei que eu posso usar a Torricelli e calcular e tem que dar o quê? O mesmo resultado, porque a caneta é a mesma, né? Tudo com os mesmos valores tem que obter o mesmo resultado. Então, vamos ver se bate. Agora aqui, ó, vou usar a equação Torricelli aqui no cantinho, tá? Então, aqui tem a equação Torricelli. Vamos substituir, né, a velocidade no ponto mais alto, a gente sabe que é zero, né? Então, o tempo não tem, mas o tempo está entrando aqui, né, cara? Ele acaba não usando o tempo aqui, mas ele acaba usando a velocidade, né, inicial e a velocidade final. Então, aqui, ó, vou ter a velocidade final, que na altura máxima, que é zero. O V0 vale 16 ao quadrado, que é a velocidade inicial, menos 2 vezes 9,81, tá? A gravidade negativa aqui. Calculando aqui, vai dar 256 menos 19,6, passou para o outro lado, passa dividindo, vai dar 256 dividido por 19,6, aproximadamente aqui 13 metros. Então, meu ΔY também é 13 metros, ou seja, do zero, né, até a altura máxima ele percorreu 13 metros. Por isso que a altura máxima vai ser 13 metros de altura. Ok? Então, calculei das duas maneiras aqui. E por último, o mais difícil de todos ficou por último, né? Eu quero saber agora quanto tempo leva para essa caneta, né, não a bola, a caneta, atingir esse ponto a 7 metros acima do ponto inicial. Então, quero calcular. Vamos voltar ali, ó. Né? Ele vai até 13 metros, tá? Aqui eu tenho a bola, mas vamos pensar que é uma caneta. Ele vai chegar até 13 metros. Mas aqui, em algum ponto, ele vai estar na posição 7 metros. Eu quero saber qual é o tempo que ele vai estar nessa posição de 7 metros, ok? É isso que eu quero saber. Então, aqui já foi calculado. Quanto tempo leva para atingir o ponto 7 metros acima do ponto inicial? É isso que eu quero saber. Então, vamos lá, né? Vou usar, não posso usar a tortilha, porque eu quero um tempo. Vou usar, né, como eu quero a posição de 7 metros, eu tenho que usar qual? Essa equação aqui, a equação horária da posição, porque me deu uma posição. Então, vamos lá, usar ela. Vou pegar essa aqui e vamos substituir. Eu quero o tempo para atingir a posição 7 metros. Então, no lugar do y aqui, ó, vou colocar 7. O y0 vale 0, né, que é a posição de onde ele saiu, vezes 16, que é a velocidade inicial, vezes o tempo, né, vezes a gravidade, né, com sinal negativo, né, por causa de estar apontando para baixo, vezes t ao quadrado. Então, agora eu tenho que resolver isso aqui, encontrar o tempo. Mas aí eu vou estar só uma ajeitada aqui, né? Olha bem para essa expressão. Essa expressão aí é conhecida de vocês, tá? É uma equação de segundo grau e para né, resolver essa equação de segundo grau, né, para encontrar as raízes da equação de segundo grau, eu preciso resolver a fórmula de Bhaskara. Então, ó, tem que usar Bhaskara aqui também. Encontrar as raízes, para encontrar a resposta, encontrar essa raiz. Essa raiz vai me dar o tempo em que ele vai passar a posição de 7 metros, ok? Então, vamos lá. Tenho aqui a minha equação que eu tenho que resolver, né? O menos 4,9 é o meu A, o 16 vai ser o B e o menos 7 vai ser o C da equação de Bhaskara. Substituindo lá na equação de Bhaskara, né? Né? Menos B, B ao quadrado, menos 4AC, tá? Dividido aqui por 2A, tá?
Então, substituindo aqui, já botei os valores, calculando, né, eu vou ter isso aqui, resolvendo, vou ter aqui, ó. E, por último, vou ter dois tempos, né, porque um é mais, outro é menos. Então, vou ter esse tempo aqui, que vai estar, um vai estar 0,52 e esse aqui vai estar 2,74. Professor, mas eu tive dois tempos para atingir a posição de 7 metros? Sim. Professor, mas a resposta, qual a resposta certa? Tá? Se deu as duas estão certas, as duas estão atingindo 0,7 metros. Tá? Mas por que eu tenho duas respostas? Preciso analisar o movimento aqui de novo. Olha o que vai acontecer. Se eu estou calculando 0,7 metros, né? Ó, a bola foi jogada para cima, ele subiu e depois desceu. Na subida, ela passou pelo 0,7 metros. Passou, né? Ela foi até 13, então passou pelo 7. Na volta, quando ela caiu, também passou pelo 0,7 metros, tá? Então, o que acontece? O tempo para passar no 0,7 metros, ele me calculou os dois tempos, né? Só que um tempo é o da subida e o outro tempo é quando a bola desceu, tá? Perfeito? Então, um é o tempo na subida, quando passou pela posição de 7 metros na subida, e o outro é quando ela passou na posição de 7 metros na descida. Perfeito? Então, esses aí eram os exercícios, né? Esse último exercício ali é um pouco mais complicado mesmo. Eu fiz para vocês entenderem, para vocês saberem que tudo que vocês aprendem lá em matemática a gente pode usar na física, tá? Na química. Então, matemática é a linguagem que a ciência usa. Então, por isso que é tão importante a matemática, tá? Então, preste muita atenção lá na aula, tá? Quem ainda não aprendeu a resolver Bhaskara, é importante, né? Então, peço que aprendam, né? Hoje tem um monte de videozinho na internet que ensina a resolver Bhaskara, né? Vão lá, acompanhem, qualquer dúvida também pode perguntar para mim ou para o professor Marcos, eu não sei, alguns são o professor Marcos, outros acho que é a professora Mirella, né? Não sei qual que é o professor de vocês, tá? De matemática, mas pode perguntar para ele. Tem o caso da monitoria, então corram atrás aí, porque a gente vai usar na física também, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Peço desculpa aí pela velocidade, mas eu falo mais rápido realmente para conseguir passar o máximo conteúdo possível no menor tempo possível, né? Para não ficar uma coisa tão chata, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Um grande abraço a todos, tá? E fiquem bem. Então, só deixa eu agora. Acho que aconteceu algum erro aqui.